Olá, querida e querido Amigovski aqui do canal, tudo bem com você? Você sabia que a deficiência de uma determinada vitamina pode estar relacionada à vertigem? Sabia que existe um teste que pode ser feito para você saber se sofre do problema? E você sabe quais são os sinais e sintomas da vertigem? Pois é, no vídeo de agora nós vamos falar sobre vertigem e tonteira e sobre a deficiência de vitamina que costuma estar por trás desse problema. Então fica até o final do vídeo para você entender tudo sobre o assunto e não sofrer mais com tonteira e nem com vertigem, que é um problema muito comum e que incomoda muitas pessoas. Antes de começarmos, deixe seu like, porque assim o YouTube distribui o conteúdo para mais gente. Então quando você dá o seu like, você faz com que esse vídeo alcance um novo espectador. Então você vai ajudar uma pessoa a se tratar da tonteira e da vertigem dela. E também inscreva-se em nosso canal apertando esse botão preto aqui de inscrever-se e ative o sino das notificações para ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde. Compartilhe nosso vídeo, porque compartilhar saúde é sim um ato de amor. E também escreve aí nos comentários: você tem ou conhece alguém que tenha vertigem? Conhece alguma história sobre o assunto? Escreva nos comentários e também me diga, me conte de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste, porque eu quero te conhecer melhor. E pessoal, a vertigem ela é definida como uma sensação ilusória de movimento ou rotação do ambiente ao redor da pessoa, ou a sensação de que a própria pessoa está girando e se movendo, quando na realidade não está. E é um sintoma comum que pode ser provocado por diferentes condições médicas e geralmente está associado a problemas no sistema vestibular, que é responsável pelo equilíbrio e pela orientação espacial. E existem dois tipos principais de vertigem: a vertigem periférica, que é causada por distúrbios no sistema vestibular periférico, ou seja, distúrbios nas estruturas do ouvido interno, como os canais semicirculares e a cóclea, e geralmente está associada a condições como doenças de Meniere, neurite vestibular, que é a inflamação do nervo vestibular, e também os cálculos nos canais semicirculares, conhecidos como vertigem posicional paroxística benigna ou VPPB. Então essa é a vertigem periférica. Agora, a vertigem central ela é causada por problemas no sistema nervoso central, ou seja, no cérebro ou no tronco cerebral, que são os locais onde as informações de equilíbrio são processadas e enviadas para o sistema vestibular. E geralmente a vertigem central está relacionada a condições como enxaqueca vestibular, acidente vascular cerebral, tumor cerebral ou esclerose múltipla, ou seja, problemas que acometem o sistema nervoso central. Então, trocando em miúdos aqui, né? A vertigem periférica é quando o problema está no seu ouvido ou nas estruturas internas do seu ouvido, e a vertigem central é quando o problema está no seu cérebro, ok? E quais são os sinais e sintomas de vertigem? Sensação de tontura ou giro do ambiente ou da própria pessoa, desorientação espacial, náuseas e vômitos, instabilidade e dificuldade em manter o equilíbrio e dificuldade em se mover ou caminhar. E as principais causas da vertigem são doença de Meniere. O que é a doença de Meniere? É um distúrbio do ouvido interno que afeta o equilíbrio e a audição e é caracterizado por episódios recorrentes de vertigem intensa, perda auditiva, zumbido e sensação de plenitude no ouvido afetado, ou seja, o ouvido fica cheio. Outra causa é a VPPB, a vertigem posicional paroxística benigna, que é causada pelo deslocamento de pequenos cristais de cálcio dentro do ouvido interno, cristais esses chamados de otólitos, que estimulam erroneamente as estruturas do equilíbrio. E ele é caracterizado, a vertigem posicional paroxística benigna, ela é caracterizada por episódios breves de vertigem desencadeados por mudanças de posição, como virar na cama ou inclinar a cabeça para baixo. Outra causa é a neurite vestibular,
que é a inflamação do nervo vestibular, geralmente de origem viral, que afeta o equilíbrio e causa vertigem súbita e intensa, acompanhada de náuseas e vômitos. A pessoa pode ter lá o herpes zoster do canal auditivo, que pode ocasionar essa neurite, por exemplo. Outra causa que a gente falou, a enxaqueca vestibular, que é o tipo de enxaqueca que causa vertigem, muitas vezes acompanhada de dor de cabeça, náuseas e sensibilidade à luz e ao som, que nós chamamos de fotofobia e fonofobia. E também temos distúrbios do labirinto, como a labirintite, que é a inflamação do labirinto, a doença de Meniere, a neurite vestibular e também outros distúrbios que afetam o ouvido interno e o sistema vestibular. Também temos condições neurológicas como AVC, tumor cerebral, esclerose múltipla e doença de Parkinson, que envolvem o sistema nervoso central, e também alguns medicamentos como antibióticos, antidepressivos, alguns medicamentos para pressão arterial e anticonvulsivantes também podem sim gerar vertigem. E como que a gente faz o diagnóstico de vertigem? Existe um teste chamado teste de Dix-Hallpike, que diagnostica a VPPB, a vertigem posicional paroxística benigna, que é uma das principais, se não for a principal causa de vertigem. Ele é chamado assim por conta dos médicos que descreveram esse exame pela primeira vez. Como que ele é feito? O paciente é colocado sentado na extremidade da maca ou da cama, com as pernas estendidas para fora do local. O médico gira a cabeça do paciente para um lado em cerca de 45 graus, de modo que fique voltada para a esquerda ou para a direita, dependendo do lado que está sendo avaliado, e em seguida o médico auxilia o paciente a se deitar rapidamente, mantendo a posição na mesma rotação, a posição da cabeça na mesma rotação. Então o médico vai fazer assim e vai ajudar o paciente a se deitar. E ele vai observar a resposta do paciente durante o movimento. Se o paciente apresentar um episódio de vertigem e possíveis movimentos oculares involuntários, que a gente chama de nistagmo, quando o olhinho fica de um lado para o outro sem parar assim, o teste é considerado positivo para a vertigem posicional paroxística benigna. E o médico pode repetir o teste para o outro lado se for necessário. Mas e aí, pessoal? O nosso tema aqui é a deficiência de vitamina que pode estar relacionada à vertigem. Nós ainda não falamos dela porque nós estávamos contando a história da vertigem e explicando para você quais são as principais causas desse problema tão comum. Então, agora chegou a hora principal do nosso vídeo. Que vitamina é essa que pode estar associada à tontura e à vertigem? Pois é, essa vitamina desempenha um papel muito importante na saúde muscular e também na função neuromuscular. E a deficiência dessa vitamina específica gera um comprometimento da função neuromuscular e também dos receptores de equilíbrio no ouvido interno. Além disso, essa vitamina também está associada à saúde vascular e à regulação da pressão arterial. Dessa forma, quando há falta, quando há deficiência desse nutriente, há um possível prejuízo à circulação sanguínea no ouvido interno, gerando desequilíbrio. Além disso, a deficiência dessa vitamina também está associada ao surgimento de doença de Meniere ou a maior gravidade dos sintomas desse problema. E aí, você já sabe que vitamina é essa? Deixe agora o seu palpite nos comentários. Vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Que vitamina é essa? Deixa aí o seu palpite nos comentários. Já deixou o palpite? Beleza, porque agora eu vou revelar que essa é a vitamina D. E embora a relação entre a deficiência de vitamina D e a vertigem ainda esteja sendo observada, ainda esteja sendo estudada, não foi muito bem comprovada, sacramentada ainda, as teorias todas indicam que ela tem sim uma participação na vertigem. Então, se você tem vertigem, se você está com a vitamina D um pouquinho mais para baixo, por que não repor? Mas olha, é importante fazer sempre com acompanhamento médico, porque até mesmo o excesso de vitamina D pode gerar prejuízos para a sua saúde, ok? Muito importante que você esteja atento aos níveis dessa vitamina no seu corpo. E se o seu médico não pede esse exame, os seus problemas agora
Acabaram porque nós temos uma equipe para você disponível 24 horas por dia para você pedir exames, pedir análise de exames, pedir um atestado médico, conversar sobre algum problema que você esteja sentindo, uma infecção urinária, uma gripe, um resfriado, alguma coisa que possa ser resolvida por uma equipe médica. Então, faz tempo que você não faz exames, quer fazer um check-up, quer ver como é que está o seu sangue, como é que está a sua saúde, quer conversar um pouco sobre algo que está te incomodando? Clica agora aí no primeiro link da descrição, faça a sua assinatura na Rio Saúde, porque aí você vai ter acesso à nossa equipe com os nossos profissionais, que vai ser um prazer cuidar de você, da sua saúde e também da sua família. E para você não ter opção, para facilitar a sua escolha, a gente dá aí 30 dias grátis de teste para você experimentar à vontade o nosso serviço. E se você gostar, você continua pagando apenas R$19,90 por mês para usar de forma ilimitada. Muito barato, menos de R$1 por dia, menos de 70 centavos por dia. Então não tem por que você não assinar a Rio, tá? Então, um mês grátis. Você não gostou? Pede para cancelar, continuamos amigos. Você gostou? R$19,90 por mês e eu quero te ver lá porque eu quero que você tenha saúde e que você tenha segurança e tranquilidade para viver o seu dia, ok? Clica aí agora no primeiro link da descrição, faça a sua assinatura da Rio Saúde e venha para a nossa família. Olha, antes de me despedir, não se vá porque eu separei 2 vídeos muito legais para você. O primeiro sobre o medicamento /suplemento, muito legal para controlar a pressão. E esse outro aqui sobre a relação da vitamina D com a circulação, que tem tudo a ver com o que nós conversamos aqui agora. Tudo bem? Grande abraço para você e para sua família. Fique aqui, fique bem, fique com a gente e até a próxima.